Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre função logarítmica. Então, acompanhe aqui. Você sabia que as funções exponenciais e logarítmica são inversas, mas vocês sabem como representá-las em um mesmo gráfico? E a partir disso, quais conclusões vamos obter? Então, vamos ver sobre isso agora, né? Então, dados o número real A positivo e diferente de 1, denominamos esse A de base e podemos escrever a função logarítmica como f de x igual a log de x na base A, ou ainda y igual a log de x na base A. A função logarítmica e exponencial são inversas, então a sua representação gráfica terá simetria em relação à reta y igual a x. Quem é a reta y igual a x? É a bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, os quadrantes 1 e 3. Vamos ver os exemplos aqui, pessoal. Quando a minha base for maior do que 1, tanto o gráfico da exponencial quanto da logarítmica vai ser crescente, porque o que determina se é crescente ou decrescente é o valor de A, da nossa base. Aqui está uma representação da curva exponencial e aqui a representação da curva logarítmica. Notem o seguinte, na curva exponencial, ela corta, né, o eixo do y no ponto 0 e 1. Na curva logarítmica, corta o eixo do x no ponto 1 e 0. Se eu observar em relação a essa reta aqui, y igual a x, a gente consegue notar nitidamente a simetria entre as duas. Também podemos dizer que os pontos, todos os pontos, eles são equidistantes em relação à nossa reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Quando a minha função, tanto exponencial quanto logarítmica, ela tem a base que está entre 0 e 1. A representação da curva exponencial é decrescente. Quanto maior for o valor de x que eu considerar, menor será a sua representação da imagem, né? Na logarítmica, mesma coisa, ó, função decrescente. Quanto maior o valor de x eu assumir, menor será a sua projeção em relação ao eixo y, né? E também podemos notar, pessoal, exponencial corta no ponto 0 e 1, logarítmica corta no ponto 1 e 0. Se eu começar a observar essa construção gráfica em relação a essa reta bissetriz y igual a x, a gente consegue notar nitidamente a simetria que acontece aqui, ok? Ainda, pessoal, podemos notar que se a minha base for positiva, maior do que 1, a nossa função exponencial, por exemplo, 2 elevado na x, ela cresce rapidamente. Enquanto que a minha função logarítmica, y igual a log de x na base 2, inversas, né? Ela cresce lentamente. Notamos, pessoal, que esses gráficos, essas representações gráficas, eles são simétricos. Simétricos em relação a quem? A reta y igual a x. Representação usando um exercício aqui, pessoal. Então, nós temos a representação gráfica de uma função logarítmica e queremos determinar a lei dessa função. Só olhando para o gráfico já sabemos que a função é crescente, nosso A é maior do que 1. Precisamos apenas determinar quem é esse A. Então, usando a lei do logaritmo, a lei da definição de logarítmico. f de x igual a log de x na base A. Como vou fazer para descobrir o A? Analisando esse ponto aqui, pessoal. Quando o meu x é 5, ou seja, o meu logaritmando é 5, o valor do meu logaritmo é 1. Então, vou substituir essas informações aqui, ó. O valor do logaritmo é 1. Quanto? Quando o meu x for 5. Aplicando a definição de log, nós vamos ter o seguinte. A elevado na 1 resulta no meu logaritmando. Quanto deve ser o meu A para que, se eu elevar ao expoente 1, resulte no 5? Meu A deve ser 5, obviamente. Então, podemos dizer que f de x é igual a log de x na base
5. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a função logarítmica. Espero que vocês tenham gostado e até breve!